Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, gente? Hoje eu vou gravar um vídeo a respeito de estudo reverso, né? Que é estudar resolvendo questões, né? E então, assim, é importante nesse processo de estudar resolvendo questões. Eu estava conversando com uma pessoa aqui a respeito de, né? Pô, errei uma questão. Ele estava falando a respeito do erro de questões, né? E então, assim, eu achei importante falar para ele assim que quando eu estudava e eu errava uma questão, era muito mais importante esse erro do que os acertos, né? Por que esse erro é mais importante? A gente aprende de várias maneiras na vida, né? A gente aprende acertando, errando e também acompanhando os erros dos outros, né? E os acertos dos outros. Então, assim, quando você erra uma questão, principalmente aquela que você acha, pô, essa aqui é tranquila, e por um pequeno detalhe, né, as bancas colocam muitas pegadinhas, né, nas questões, né, armadilhas, né, por exemplo, troca um O por um e então, assim, principalmente quando acontece isso, né, quando você erra uma questão assim, que você acha, nossa, tá tranquila, e você aprende muito mais do que as questões que você acerta. Então, por que você aprende muito mais? Porque isso vai te machucar muito mais e você vai pensar assim, pô, na sua cabeça, né? Vai ficar assim, pô, eu não erro essa questão mais na prova. E eu me reconfigurei, né, meu modo de estudo com isso. Como que eu reconfigurei? Eu respondia as questões e quando eu errava uma questão que eu tinha certeza, pô, tá certo, tá tranquilo essa aqui. Quando eu errava, na hora que eu ia conferir lá, eu falava assim, nossa, eu errei. Aí eu senti o prazer, né, de ver onde eu errei. Pô, que bom que eu errei essa questão aqui, porque no dia da prova eu não erro mais. Então, você reconfigura sua cabeça, né, para sentir esse prazer, porque vai te ajudar no aprendizado, vai te ajudar a não errar no dia da prova, né? E a respeito desse estudo reverso, eu acho extremamente importante falar aqui é que não vale de nada o estudo reverso para quem não tem conteúdo. Você tem que ter um conteúdo aí, pelo menos mediano, né, para você fazer esse estudo reverso. Não adianta, pô, vou estudar por questões. Pô, existe aprendizado? Existe, mas é muito raso estudar só por questões, né? Tem que ter um conteúdo, né? E um, quando sai um edital, por exemplo, se você não tiver esse conteúdo adquirido, procure adquirir esse conteúdo aí de todas as matérias, né? Mesmo que seja um negócio mais superficial em algumas matérias, busque fazer em percentuais, né? Pô, qual vale mais, de aprofundar mais naquilo que vale mais na prova. E aí sim, partir para esse estudo reverso, né? Que é estudar por questões, mas não só estudar por questões, né? Não adianta nada se você não tem conteúdo estudar só por questões. Ah, pô, o cara já tem um conteúdo, estuda só por questões, aí sim, às vezes vale. Mas mesmo assim, eu acho que vale sempre estar fazendo aquele levantamento. Pô, tô errando muitas questões em direito tributário. Pô, vale a pena eu rever alguma coisa aqui de tributário? O que eu tô errando mais? Né? Focar naquilo que você tá errando mais e rever aquele conteúdo. Né, descobrir onde é que você está errando mais, por que você está errando mais. Então é fazer essa análise, né? E quando eu estudava, a gente não tinha o auxílio aí dos coaches, né? Então isso era mais difícil, né? Porque você tinha que fazer a sua análise sozinho, você não tinha não metrificava, né, a sua situação, só metrificava no dia de prova, porque você não sabia, né, o que o pessoal estava acertando, o que o pessoal estava errando. E aí, há pouco recentemente eu vi aí um pessoal, né, que eu super indico aí, o pessoal do Guruja, e eles, o material deles, né, e eu vi lá que no material deles eles fazem isso, fazem as métricas e tal, achei super interessante, super interessante. Pô, é crucial na aprovação? Não é crucial na aprovação, mas se você tem condição de fazer isso, né, porque na minha época não tinha isso, era bem pouco difundido, era muito caro na época que eu estudava. Eu não tive condição de fazer isso, né, de ter essa, esse coach aí, mas eu acho que se você pode hoje, vale muito a pena, porque vai direcionar seus estudos, vai fazer com que você foque naquilo que vale mais. E é isso que eu queria falar hoje para vocês, sobre o estudo reverso. Né? Sinta esse prazer de errar uma questão e de falar assim, pô, essa aqui eu não erro na prova. Errei agora, né, resolvendo questões, mas na prova eu não erro mais, né? E diante dessa conversa que eu tive com um colega que está estudando para física aí, eu falei, pô, vou gravar um vídeo a respeito disso, que eu achei isso deu uma reconfigurada muito boa
no meu estudo, no meu modo de estudar, né? Porque eu sofria, né, no início errar uma questão era sofrimento, passou a não ser sofrimento, tá? Só era sofrimento para mim quando você errava uma questão que você não tinha noção do que era. Aí sim era sofrimento. Pô, errei e não sei o que é. Então vamos buscar esse conhecimento aqui e tal. Mas errar aquela que, pô, tem certeza que é essa. Errava e fala, pô, ó, olha o detalhe aqui, o cara colocou uma casca de banana. Nessa eu não caio mais. Nessa aqui eu não caio nunca mais. E reconfigura o cérebro de vocês para sentir prazer quando você errar uma questão dessa, porque vale muito a pena. Eu acho que se aprende muito mais errando do que acertando, tá bom? Abração. Faça estudo reverso, mas faça com conteúdo. Fiquem com Deus.